Há histórias na Bíblia que começam nas sombras, entre muros manchados de pecado e vozes que o mundo se recusa a ouvir. Mas é lá, onde ninguém espera encontrar a redenção, que Deus escreve seus capítulos mais poderosos. E entre os nomes que o tempo quase esqueceu, existe uma mulher cujo passado parecia enterrá-la, mas o próprio céu a levantou. O nome dela é Raabe, e a sua história prova que Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os dispostos. Hoje, você vai conhecer a jornada da mulher que viveu entre muralhas, carregou a marca da vergonha, e mesmo assim, foi usada para mudar o destino de um povo inteiro. Mas o que realmente aconteceu dentro da casa de Raabe? Por que ela arriscou tudo por dois homens que nem conhecia? E o que significa espiritualmente ser salvo em meio à destruição? Fique até o final, porque a resposta revela o poder do arrependimento e da fé que desafia o impossível. Capítulo 1. Jericó, a cidade do orgulho. Jericho, uma das cidades mais antigas da terra, erguida em pedras douradas e protegida por muralhas imponentes. Ela era o símbolo do poder humano, a prova viva de que o homem acreditava poder desafiar o próprio Deus. Dentro de suas muralhas, o pecado se misturava à rotina. Mercadores gritavam nas praças, músicos tocavam para os nobres, e nas casas altas, os poderosos se embriagavam de luxúria e vaidade. Era uma cidade que prosperava pela força, mas estava espiritualmente morta. E foi ali, no coração desse império corrompido, que vivia uma mulher chamada Raabe. Ela era conhecida por muitos, não por sua fé, mas por sua profissão. Era uma prostituta, vivendo numa casa construída sobre o muro. Raabe via, de cima, o movimento dos exércitos, das caravanas e dos estrangeiros que passavam. Aos olhos do mundo, ela era impura, mas aos olhos de Deus, ela era um ponto de luz prestes a brilhar nas trevas. Capítulo 2. Os espias e o olhar de Raabe. Naquela época, o povo de Israel acampava do outro lado do rio Jordão. Josué, o novo líder após a morte de Moisés, se preparava para conquistar a terra prometida. E a primeira cidade em seu caminho era Jericó. Então ele enviou 2 espias, homens discretos, escolhidos a dedo, para observar o território inimigo. Esses homens, ao entrarem na cidade, buscaram abrigo. E foi a casa de Raabe que os recebeu. Eles não sabiam, mas aquele encontro não era acaso. Raabe percebeu algo diferente neles. Não eram mercadores nem soldados. O olhar deles carregava propósito. E ao ouvir o nome de Israel, algo em seu coração despertou. Ela havia escutado histórias sobre o Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrotou faraós e libertou escravos. Um Deus que não se parecia com os deuses de pedra e ouro de Jericó. Um Deus vivo, real, temível e misericordioso. E pela primeira vez, Raabe sentiu algo que Jericó nunca lhe deu. Capítulo 3. Menos a escolha entre a vida e a morte. Pouco tempo depois, soldados do rei de Jericó bateram à sua porta. Traga para fora os homens que entraram na sua casa. Raabe sabia que, se os entregasse, seria mas algo em sua alma gritava o contrário. Naquele instante, ela escolheu o impossível: mentir para proteger estrangeiros. Ela os escondeu no telhado, sob ramos de linho, e disse aos guardas que os homens já haviam fugido pela estrada, enquanto os soldados saíam às pressas. Raabe subiu até o telhado. O vento balançava as cortinas, e ela sussurrou: sei que o Senhor deu esta terra a vocês, porque todos os habitantes tremem diante do vosso Deus. Com essa confissão, uma prostituta proclamou a fé que muitos guerreiros não tiveram coragem de declarar. Ela não apenas acreditou, ela agiu com base na fé. E naquela noite, o destino mudou. O nome de Raabe foi escrito no livro da vida, porque ela escolheu a verdade, mesmo vivendo na mentira. Capítulo 4. Antes que os espias partissem, Raabe fez um pedido. Prometam-me
Raabe fez um pedido, que quando Jericó for destruída, do Senhor, vocês quando Jericó for destruída, os homens olharam nos olhos dela minha família. e responderam. Os homens olharam nos olhos Se pendurares dela e esta responderam. corda vermelha Se na pendurares janela esta por onde corda nos vermelha ajudaste na a janela escapar, por onde todos nos os que ajudaste a estiverem em tua escapar, casa todos os que serão estiverem em poupados. tua casa A corda serão vermelha, poupados. simples, A corda mas simbólica, vermelha era o sinal do simples, sangue, mas da simbólica, aliança, era o sinal do salvação, sangue. Assim da como o aliança, sangue do cordeiro da protegeu os salvação. hebreus Assim no como Egito, o sangue do cordeiro aquela corda protegeu os marcaria hebreus a no casa Egito, da mulher, aquela corda que usou marcaria a casa o da fio mulher escarlate que balançava o fio como um escarlate vento. E Deus balançava olhava como para vento. Jericó, E Deus olhava sabendo para que Jericó, dentro daquela sabendo cidade que dentro condenada, daquela cidade existia um lar marcado existia um pela lar fé. marcado Os dias pela fé. passaram. Capítulo E então 5. Chegou o as momento. muralhas tremeram. O exército Os de Israel dias cercou Jericó. passaram. E Durante então 7 dias, chegou o os momento. sacerdotes O tocaram exército trombetas. de Israel cercou E o povo Jericó. marchou em Durante silêncio. 7 dias, Raabe observava os da janela. sacerdotes tocaram A trombetas. cada volta, e o seu povo coração marchou acelerava. em silêncio. O som das Raabe trombetas cortava o observava ar da como janela. trovão. A cada e quando volta, chegou o seu sétimo coração dia, acelerava. o sétimo O som toque das ecoou trombetas pelos céus, cortava as o ar muralhas como de Jericó. trovão. E quando Firmes chegou por o séculos, sétimo dia, ruíram o diante sétimo do poder de toque Deus. ecoou pelos Poeira, céus. as Muralhas gritos, de Jericó, destruição. firmes Mas por uma casa séculos, permaneceu de ruíram pé. diante do poder A de casa Deus. marcada pela Poeira corda vermelha. Quando Gritos, tudo ao redor se perdeu, destruição. Raabe Mas uma e sua casa família permaneceu foram de pé. salvos. A casa marcada pela parecia uma corda ruína. vermelha. Se Quando tornou tudo ao testemunho. redor se Raabe perdeu. foi levada para Raabe o acampamento e sua família foram de Israel. salvos. Longe das muralhas que parecia uma simbolizavam ruína, seu se passado, tornou ela agora testemunho. caminha. Capítulo 6. Das cinzas, a promessa. Raabe foi levada para o acampamento de Israel, longe das muralhas que simbolizavam seu passado. Ela agora caminhava entre o povo que servia ao Deus verdadeiro. E ali, algo ainda mais profundo aconteceu. Ela foi acolhida, perdoada, transformada. Com o tempo, Raabe se casou com Salmão, um homem israelita, e dessa união nasceu Boaz, que se tornaria marido de Ruth, ancestral direto do rei Davi, e, séculos depois, da linhagem de Jesus Cristo. Uma prostituta de Jericó se tornou parte da genealogia do Messias. É assim que Deus trabalha. Ele pega o improvável, o rejeitado, o esquecido, e transforma em instrumento eterno da sua glória. Capítulo 7. A mensagem oculta de Raabe. A história de Raabe é mais do que um relato histórico. É um mapa espiritual da salvação. A casa dela representa o coração humano. A corda vermelha simboliza o sangue de Cristo. E as muralhas de Jericó são os pecados e fortalezas que Deus derruba quando decidimos crer. Raabe não foi salva por perfeição, mas por fé e arrependimento. Ela acreditou quando ninguém acreditava. Ela agiu quando todos temiam. Ela arriscou tudo e foi recompensada com eternidade. Deus não espera que você tenha um passado limpo. Ele só quer um coração disposto. Capítulo 8. A pecadora que salvou um povo. Raabe nos lembra que não existe lugar onde a graça não possa entrar. Nem muralhas altas o bastante, nem pecados profundos o suficiente para impedir o toque de Deus. Ela era uma mulher invisível, julgada, excluída, mas o céu a enxergou. E quando as trombetas de Jericó tocaram, Deus provou que a fé de uma só pessoa pode salvar muitos. Hoje, Ele ainda procura corações como o dela, corações que, mesmo manchados, escolhem crer, porque é no silêncio das noites e na vergonha dos erros que nascem os maiores milagres da redenção. Raabe não era santa quando foi chamada, mas se tornou santa porque respondeu ao chamado. O deserto. Capítulo 7. A vergonha. A mensagem oculta. Nada disso foi castigo. Tudo foi treinamento para um propósito maior. E talvez o que você esteja vivendo agora também seja: não fuja das ruínas. Deixe Deus te reconstruir nelas. Porque se Ele foi capaz de transformar uma prostituta em parte da linhagem de Cristo, Ele também pode transformar qualquer vida, inclusive a sua. Quando tudo ao seu redor desmoronar, lembre-se de a história de Raabe, porque Deus nunca esquece. É mais do que um relato histórico. É um Deus mapa abençoe você espiritual e até o próximo vídeo.